Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu decidi abrir um espaço aqui de coragem. É claro que eu vou falar do livro 43 Luzes, mas o espaço aqui hoje é para falar sobre sombras profissionais que todas nós passamos e muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, não existe ressignificação sem a gente trazer luz para a verdade. Muitas de nós carregamos essas sombras, essas dores, silêncios, angústias, e tudo isso tem nome. E eu tenho certeza que você já passou por uma situação de assédio e nem sabe identificar que isso foi de fato. O objetivo aqui é realmente trazer essa luz e ajudar você a identificar se você está vivendo uma fase difícil ou se o que você está passando é um crime contra a sua dignidade. Transformar essa sombra em consciência e ação? Então eu quero falar um pouco mais sobre as situações de assédio no trabalho. E não é aqui confundir, gente, cobrança com assédio, tá? Eu sou consultora de RH, trabalho com desenvolvimento humano há mais de 8 anos e sou terapeuta em saúde mental. Então eu trago aqui as visões tanto de experiência profissional quanto de como identificar e ter estratégia de ação para lidar com esse tipo de situação de forma inteligente. Uma situação normal, comum, em qualquer ambiente organizacional, é o teu líder, o teu superior, te chamar e te dar um feedback construtivo ou de orientação, ou até mesmo de cobrança, para falar sobre projetos que você talvez esteja com atraso de entrega, ou que precisa ser ajustado. Então, te chamar e falar, Priscila, tem um projeto que eu tô vendo aqui que tá atrasado, você está precisando de ajuda, o que está acontecendo? Por que não foi entregue no prazo? Isso são cobranças comuns em qualquer ambiente corporativo, porque a gente já está num nível de entender que todo mundo está para entregar resultados. Agora, outra situação que eu quero falar, que é silenciosa, é sobre o assédio moral, que não é o feedback duro, que não é uma bronca isolada, que é reiteração, é o que? Conduta abusiva que é frequente. E o foco do abusador ali, seja gestor, ainda mais quando tem um cargo de poder, é afetar, é desestabilizar o seu emocional. E isso vem com críticas ali sistematicamente na frente de outras pessoas, em reuniões, ou ele te isola fisicamente da equipe, ou simplesmente retira todo o seu trabalho, já que você não está entregando, então retira todas as suas tarefas para fazer você se sentir inútil. Isso é o que eu chamo de tortura em doses empáticas, porque ele vai ali minando o seu emocional, minando o seu psicológico para justamente desestabilizar o teu potencial. Então, essa é a situação que eu falei que não é cobrança e que ele passa a ser um assédio moral. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais e falar do assédio sexual. Aqui a gente está falando de coisas com a conotação mesmo sexual, que pode ser direto, pode ser uma proposta de forma direta ou indireta, sabe aquelas sugestões, aqueles convites, aquelas piadas de duplo sentido? Então, comentários invasivos sobre o seu corpo, esses convites que faz você se sentir coagida a aceitar até por medo de retaliação. Então, eu não tô falando aqui às vezes de aceitar em si o convite, mas de você aceitar aquela situação, de ouvir aquilo e ter que ficar calada. A partir do momento que houve o desconforto, e pode ser que tenha hierarquia envolvida ou não, pode ser um par também seu, a gente precisa acender aqui o alerta vermelho. Se
está acontecendo uma situação assim, isso pode sim ser considerado o assédio sexual, ali com essa conotação de convite, de que fere de alguma forma a sua integridade física. O assédio organizacional já é um outro tipo de assédio. Quando a gente fala de culturas que já são consolidadas, e aí eu falo muito aqui, inclusive nas consultorias ou nas palestras, é o que eu chamo de bug humano na sustentabilidade. As empresas estão aqui para serem sustentáveis, para entregarem resultados sustentáveis e terem pessoas, terem profissionais que entreguem isso de maneira sustentável. O assédio organizacional é quando a própria cultura ela já estimula o medo. Você vai entrar naquele ambiente de chão de fábrica e você já sabe como é que a coisa funciona ali. Ou a empresa te expõe de formas a te evidenciar com rankings ou de soltar piadinhas de os piores do mês, as metas que são inalcançáveis. Toda semana a meta muda, nunca é a mesma. Toda semana a forma de se trabalhar, a forma de se entregar muda. Então isso acaba gerando o quê? A humilhação pública e como método de gestão. Isso já é característica ou daquele time ou daquela empresa num contexto geral. Aqui o agressor ele acaba sendo não só invisível, mas é o próprio sistema de cultura da empresa. E aí o que eu tenho para te falar é que nem sempre a gente vai conseguir mudar isso, tá? Mudar a cultura de empresa, gente, é um trabalho extenso, complexo, que demanda de muitas decisões, tanto da alta gestão quanto dos líderes que estão ali, que leva tempo. Eu tenho exemplos de mudança de cultura em empresas que eu levei de 3 a 4 meses para a gente ter algum resultado ali, mas tem culturas que demoram anos. Dependendo do tamanho da empresa, empresas muito grandes, às vezes demora uma década para chegar no resultado de mudança de cultura que é necessário. E aí, falando sobre nós, mulheres principalmente, falando de todo mundo, mas especificamente das mulheres, existe ainda as máscaras por faixa etária. E aí no livro eu falo também desses momentos de assédio em diferentes faixas da minha vida profissional. O assédio ele vai mudando, ele vai se manifestando em cada fase da nossa vida. E aí eu vou falar um pouquinho dos jovens, né? Quando a gente está lá na fase dos 16 aos 24 anos, hoje a gente tem até o cenário dos estagiários, dos jovens aprendizes, que começam mais cedo ainda, e eles acabam sofrendo o abuso pela inexperiência. Como que começa essas falas de assédio? Então, para quem está começando, o assédio ele se disfarça ali de aprendizado. O agressor geralmente ele faz o jovem acreditar que ser humilhado faz parte do mundo corporativo. Você só é o estagiário, você só está aqui para fazer o administrativo, para fazer o arquivo. E aí vai humilhando essa pessoa para ser um batismo de fogo corporativo. Que o mercado intitula dessa forma, né? E classifica os estagiários ou os jovens nesse formato. Esse estagiário ele faz ali as tarefas mais degradantes ou até pessoais para esse chefe. Aí eu tô falando, isso pode ser em qualquer cenário, gente, de pequena, média e grande empresa, tá? Ele faz questão que ele tá ali, que ele tem que agradecer por estar ali. E a gente já sabe que hoje os jovens já estão com uma outra mentalidade, com uma consciência um pouquinho diferente. E há uma razão para tudo isso. A facilidade hoje de consciência de entender, inclusive de ter expectativas diferentes sobre o que é desenvolvimento profissional para essa geração, já é diferente do que acontecia na minha época, onde a gente engolia seco. Então, o uso da falta de repertório desses líderes para silenciar o direito desse jovem, né? De fazer ele ser colocado em uma outra faixa.
Aí eu vou um pouquinho mais além aqui, para as mulheres e para outros jovens também, sobre o assédio sexual, porque é visto como uma jovenzinha. E lá no livro eu falo de uma situação assim que eu passei no meu primeiro emprego, que foi um assédio sexual, e o quanto a gente se enclausura em culpas que não são nossas. Retomando a lembrança do que eu vivi naquela época, foi uma situação de assédio, e durante muitos anos eu fiquei me perguntando: será que eu usei alguma roupa que chamou a atenção? Será que eu tive alguma atitude indevida? Será que eu fui gentil demais? Então olha só como a gente é colocado em armadilhas mentais para ainda descer o nosso nível de dignidade. E foi isso que aconteceu comigo naquele momento, eu não tinha consciência nenhuma. Hoje, depois de trabalhar tantos anos com jovens e estar nesses cenários empresariais, eu entendo isso muito facilmente, consigo ler os cenários, inclusive de líderes que assediam nesse formato, que usam isso como poder de controle. Então é importante você, se está nessa situação, observar isso e definir muito bem que aquilo é um assédio sim, que não tem que ser aceito e que tem que buscar os canais. E nós mulheres passamos por isso muitas vezes, em entrevistas de emprego, em ambientes que já têm equipes formadas e até empresas que dizem ter uma cultura, né? Porque uma coisa é a cultura de valores que se é pregada e outra coisa é a cultura que de fato acontece no dia a dia. Bom, vamos mudar um pouquinho de fase e falar ali de uma fase um pouco mais adulta, dos 25 aos 38 anos, que começa a ser o assédio de performance e de gênero. E aí eu pego em outro ponto aqui, que é o foco da produtividade extrema, que é a fase onde as mulheres sofrem o que a gente chama de maternismo. É aquela punição velada, porque ela vai ser excluída de projetos ou até de vagas, de cargos, porque vai engravidar, porque vai ter filho, porque vai ter que amamentar, porque ela não pode participar de uma reunião com os filhos presentes no home office ou até mesmo no ambiente de trabalho. Então, é a punição que tem por ela ser mãe, porque ela não pode ter filhos por isso. E além dessas situações, também pode ser o assédio via mensagem, no meio da madrugada, porque você tem que estar disponível, você tem um cargo de confiança e você tem que estar disponível 24 horas para isso. Recebendo mensagens e muitas vezes tendo que responder e perturbando a sua hora de sono, a sua hora de estar com a sua família, a sua hora de ter o seu autocuidado. Você não consegue nem tomar banho em paz, porque você está pensando no que você vai responder sobre aquele questionamento do teu líder. E isso não afeta o nosso psicológico, o nosso mental? Claro que afeta. E é claro que afeta a nossa entrega de resultados. E é lógico que vai afetar a entrega da empresa como um todo. Encarar os problemas e as dificuldades e criar a construção de resolução de problemas de uma maneira justa, simples, onde se consegue contribuir é um cenário. Agora, viver em ambiente de estresse tem causas, gente, que gera bloqueios, gera estresse e gera doenças. Vamos agora para um outro nível aqui. Esse aqui já é o meu nível hoje. Quando a gente fala de maturidade consolidada, eu chamo da estratégia da geladeira. Sabe quando te coloca na geladeira? Que é o momento onde o assédio ele costuma até ser financeiro. A empresa substituir um funcionário mais caro, mais antigo, porque não quer pagar a rescisão, porque ela já tá velha, já tá experiente demais, já não faz mais sentido, tá mais fácil eu colocar uma pessoa mais jovem ou colocar dois mais jovens pelo mesmo custo dessa pessoa, onde eu vou ter ganhos, porque estrategicamente a produção vai ser melhor,
mas se descarta a experiência, a vivência daquela pessoa. Aí o que começa a acontecer? Te colocam na geladeira, te tirando de reuniões, não te convocam para as reuniões que são importantes, que você antes participava e opinava e construía junto ali. O objetivo aqui vai ser anular a sua identidade profissional, até que você se sinta invisível e peça demissão. Então, é degradante, é um trabalho, é uma ação, é um sistema degradante. Por que eu falo muito dessa faixa aqui? A gente sabe que hoje, agora a partir de maio, vai começar as punições financeiras para as empresas sobre os riscos psicossociais. Então, a empresa ela vai ser obrigada a olhar para isso de uma outra forma. As que não têm ainda consciência do ganho que se tem mesclando as equipes. Esse é um trabalho que eu faço geralmente nas empresas que não estão entregando um resultado sustentável ou até de crescimento. A gente mescla as equipes. A gente entende quais são os perfis que estão ali, quais são os maduros e como aproveitar melhor ainda esse perfil maduro e como unir com os mais jovens que estão prontos ali para entregar, que tem essa sede, que tem essa gana de crescimento e podem sim assumir cargos de liderança, não por medo até de sobrecarga, de todo um passado e um contexto corporativo que a gente já conhece, mas por se desafiar, por se empoderar de uma forma muito diferente. E a última faixa etária que eu vou tratar aqui é a da senioridade, que são os 50 a mais, que aí passa a ser o etarismo crônico. Aqui eu vou falar mais com os sêniores, tá? Com todo respeito, claro. Mas aqui o assédio ele vai atacar o quê? A sua inteligência. Simplesmente é a ridicularização por não dominar uma ferramenta digital, não saber ainda usar o ChatGPT, né, e essas ferramentas de IA de forma instantânea. São comentários que a gente precisa renovar o sangue da equipe, ter sangue novo. É a tentativa de apagar décadas de experiência que você tem em prol de uma juventude que não tem a maturidade, a bagagem que você tem, que não vai conseguir dar as contribuições que hoje você consegue. Algumas empresas já estão com esse nível evoluindo esse nível de consciência de que não conseguiram amadurecer os jovens que eles contrataram e estão começando a contratar os sêniores porque sabem da estabilidade e da certeza de confiança nas entregas. Mas isso não adianta agora eu querer só contratar 50 a mais e não saber mesclar isso, porque aí eu vou ter outras consequências. Então, como lidar com tudo isso e perceber que está sendo assediado ali de alguma forma. Então, mais do que trazer a consciência do assédio aqui, que não tem que ser normalizado e que tem que ser trazido cada vez mais nessas falas e na nossa própria consciência, é o impacto invisível que isso tem gerado na saúde mental. Então, não é à toa, gente, que o governo vem aí, lógico, com esse olhar para a Previdência, com a quantidade de afastamentos que tem em saúde mental, mais de 500 mil casos de doenças de afastamento no INSS. E se eu for levar isso para o cenário, no nosso contexto diário, o maior impacto é para as mulheres, que são 67% dos casos, porque tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta da casa, dos filhos, da família, do trabalho e do chefe abusador. Chefe, porque esse não é líder mesmo. E quais são os impactos sobre a nossa saúde, sobre a nossa cognição? Aí agora eu vou entrar aqui no meu papel de terapeuta para falar um pouquinho para vocês sobre impacto cognitivo e psicológico, tá? Quando a gente fala em impacto cognitivo, o estresse crônico, ele vai atacar o seu sistema de cortisol. Então vai elevar toda essa ansiedade, todo esse estresse, vai jogar lá para cima o cortisol. E isso vai afetar o hipocampo, que é o quê? Sabe quando você começa a esquecer de coisas óbvias? Você saiu do seu quarto, foi para a sala e já não sabe mais onde está o celular.
Você esqueceu de uma rotina básica. Todos esses sinais da área de memória podem estar diretamente ligados a esse cenário opressivo de gestão que você passa no ambiente profissional. E aí você começa a esquecer essas coisas bobas. Não consegue se concentrar num texto curto, começa a se sentir confusa, como se tivesse uma nuvem ali. Nossa, não estou conseguindo me concentrar nesse projeto, ou nessa entrega, ou até nesse e-mail. Para construir um e-mail é difícil. Deixa eu te falar uma coisa, você não tá ficando incompetente não, tá? É o seu cérebro que tá ativando o modo de sobrevivência, tentando só aguentar o próximo ataque. Sabe aquela história de que no inverno polar, de quando a gente tá na neve, quem tem a capa de gordura consegue resistir mais e aquecer o corpo? É exatamente isso que acontece no nosso cérebro. É ele criando defesa para proteger todo o abuso que você está passando. Então, esses são os impactos cognitivos. E isso, a longo prazo, em alta exposição, e é por isso que lá no PGR, nos riscos psicossociais, está sendo olhado isso como dados, e as empresas vão ser punidas se não tiverem ações preventivas, principalmente na gestão das pessoas, tá? O impacto psicológico vai gerar ansiedade generalizada, vai gerar crise de pânico antes de você entrar na empresa. Então, sabe aquela sensação? Você tá no ônibus, você tá a caminho e você já tá com aquela palpitação, você já começa a respirar ofegante e não consegue nem sair desse contexto. E aí, aqueles pensamentos. Aquela pessoa vai me perseguir, aquela pessoa vai fazer aquelas perguntas, vai ter aquela situação constrangedora, o que vai ser falado, hoje vai ter reunião com o cliente, como é que eu vou ser exposta? Tudo isso é o impacto psicológico, porque vai fazer você entrar na empresa nesse modo de pressão e perda de autoestima, porque você começa a duvidar de você, das suas capacidades, a pessoa para de se reconhecer como profissional capaz de olhar, de ser analítico, de ter estratégia de ação, de montar planos super interessantes e de gerar inovação. Aí você está sendo cobrado pelo seu gestor de gerar inovação, de gerar ação nova, mas é óbvio que você não vai conseguir, porque você já está num ambiente degradante, você antes de chegar, você mal conseguiu dormir para chegar naquele ambiente. É quando a pessoa realmente se olha no espelho e não se consegue ver mais como uma profissional brilhante, mesmo sendo dedicada, se vê apenas como alguém ali que está acuado e com medo de ser quem realmente é. A pessoa chega na empresa em toda aquela empolgação e tudo aquilo se perde no meio do caminho. Então, se você hoje se vê ou se identifica num papel assim, de vítima silenciosa, não porque você está se colocando como vítima, tá? Mas você está alimentando o oxigênio do agressor ou do sistema que te agride. Primeiro ponto, eu não estou falando que você tem que chegar amanhã na empresa e pedir demissão ou colocar uma bomba e explodir o seu chefe. Vamos por partes. Porque todo mundo aqui tem um sistema de sobrevivência, e eu falo porque eu também já passei por situações assim, onde o meu foco maior naquele momento era manter o meu trabalho, porque eu dependia dele por N questões de sobrevivência, de estabilidade para atingir os meus objetivos profissionais ou até de estudos. Então, a consciência aqui é entender se eu estou passando por essa situação de assédio, e aí eu tomar ações internas para me fortalecer. Poxa, eu preciso ficar nesse trabalho por mais 3 meses, por mais 6 meses, porque eu tenho um plano aqui onde eu vou conduzir como eu vou agir para me blindar. Se for possível, eu podar esse assédio, tá? Eu não estou falando para se calar, é podar, ou se blindar para não ser agredido e não ter impactos no seu psicológico e no seu cognitivo. Então, eu passei por isso,
E teve momentos que, por estratégia, eu falei, essa pessoa aqui, ela está nessa faixa. Eu entendo já que o meu profissional não vai competir com ela, porque eu já estou em outro nível de maturidade profissional. Só que ela é tão imatura que eu vou ter que aguentar algumas atitudes dela e fazer cara de paisagem. E por mais de uma vez eu precisei fazer isso, porque o meu objetivo maior era o crescimento ali em algum momento. E eu estava resiliente e preparada para aquele momento. Não estou falando que você tem que aguentar mais do que você pode. É entender com estratégia o que precisa ser ressignificado. O que está dentro do seu plano de objetivo. Não é se calar, tá? Uma das coisas que é interessante você fazer é registrar tudo. E eu não estou falando aqui de registrar só para você ter insumo ali jurídico, não é isso. É você registrar para você entender qual é a frequência que está acontecendo essas situações, porque a gente não percebe. É tão automático. Então, se você tiver que colocar ali falas agressivas, fazer uma listinha, falas agressivas, não só com você, com quem tá com você ali na equipe. Aquela pessoa tem aquelas falas. E às vezes, gente, a pessoa nem percebe que tem essas falas, porque às vezes é cultural, tá ali na empresa, nunca trabalhou em outro lugar, se tornou gestor ali dentro, e aí é comum ter essa cultura. Não significa que a pessoa não possa estar aberta a receber um feedback e falar, olha, às vezes quando você fala assim, ou se dirige a certa pessoa para falar de um projeto ou para cobrar, você já percebeu que você usa umas falas assim? E aí, isso não tem nada a ver com o resultado que a gente quer entregar, ou que você mesmo espera entregar, é fazer a pessoa pensar. E você olhar para aquela situação de falar assim, olha, não sou eu, é aquela pessoa que tem essa atitude repetitiva. Agora, um outro cenário aqui é você anotar realmente datas, horários, falas, testemunhas, prints do que for digital. Aí eu tô falando num outro cenário e eu não tô querendo colocar aqui colaborador contra empresa, não é isso. Mas você ter a consciência de que aquilo que está acontecendo precisa ser levado para um outro âmbito de consciência, ou às vezes, dependendo do grau do assédio ali, precisa ser levado para um outro âmbito de RH ou até mesmo processual, que infelizmente acontece. Buscar sua rede de amigos, de família, de terapia. Você não precisa ficar passando por isso sozinha. Às vezes, num ambiente saudável, não é fazer esse comentário na empresa, tá? A realidade é essa. Às vezes não dá para se abrir lá. Se abre com alguém, com uma amiga que está em uma outra empresa, em um outro cenário, ou busca ajuda de profissionais, de desenvolvimento profissional mesmo, seja de coach ou de direcionamento de carreira, para entender o que você está passando e até usar isso ali como terapia, porque é o que traz a consciência e faz a gente ressignificar. Denunciar formalmente. Bom, aqui a gente tem algumas situações. As empresas hoje têm que ter canais internos para reclamação. Tem os sindicatos, tem o Ministério Público do Trabalho, então tem diversas situações. Aqui é pensar de maneira estratégica se você pode usar isso naquele momento, porque tem horas que a gente tem o dever de fazer isso. Mas às vezes esses canais, principalmente se ele é interno, ele não é tão confiável, ou ele não vai te trazer. E como é que você vai levar isso? Você vai dar nomes? Né? O quanto isso vai ajudar ou vai piorar, às vezes, a situação naquele momento. Então, é ter inteligência e, às vezes, isso precisa de direcionamento, tá? Lembrar que você ainda é um CPF e não tem, gente, CNPJ nenhum, nem o seu próprio CNPJ. Eu tô falando isso porque a minha fala aqui também é com consultores, com empresas autônomos, de que nem a sua própria empresa às vezes vai te salvar de situações tóxicas. Então, no 43 Luzes eu trago aqui a história para não deixar você ficar escrevendo capítulos de dor por você mesmo, e encontrar ali um guia para reencontrar a sua força,
para conseguir iluminar essas situações aí e conseguir seguir o seu caminho. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, fique à vontade para mandar alguma situação aqui. Mesmo que de forma anônima, gente, não tem problema. Pode me mandar depois, a gente pode trazer esse tema depois para aprofundar. Eu não vou expor ninguém aqui por questões óbvias, mas a questão é olhar para a situação, de como tratar aquilo ali. E trazer clareza e ressignificar. Ninguém precisa ficar passando por situações assim, e isso não é saudável nem para você e nem para a empresa, nem para o ambiente que você tá. Às vezes a gente precisa tomar a decisão e olhar para aquilo assim, de fato eu posso estar nesse ambiente, eu posso ser uma agente transformadora da cultura. Se você é uma líder, por exemplo, como eu já estive em momentos assim, de ser a líder e de ser um agente de transformação daquela cultura. Lá em cima, a cultura daquela empresa não era de assédio, mas em níveis mais baixos acontecia. Eu tomava a decisão ali de não ser essa líder tóxica, de ir por outros caminhos, de seguir realmente as premissas da empresa e ter um ambiente de trabalho produtivo. Mas às vezes esse cenário não é possível. E é quando a gente às vezes precisa olhar para aquela situação e falar assim, o quanto isso aqui me fere, o quanto isso aqui está abalando a minha saúde mental e física, porque vai reverberar no físico, gente. É normal, tá? Quando você começa a ter dor de cabeça, dor de estômago, ter outros sinais físicos, isso tem total ligação com a situação, com o cenário que você pode estar passando na empresa. Então é olhar para isso e até que ponto faz sentido eu continuar aqui, se o cenário não for mudar. Será que não é a hora de você ter um plano de desenvolvimento de carreira para sair daquele ambiente, para sair daquele cenário? Tem uma outra situação que eu conto no livro, onde eu passei anos numa empresa e quando eu fui desligada, foi um luto, porque eram várias situações de assédio ali que eu passei, em momentos diferentes, e no final, o sentimento que eu tinha era, eu passei todos esses anos aqui me dedicando, e como assim eu fui desligada por alguém assim da noite pro dia e a empresa não viu tudo que eu fiz? E no primeiro momento isso foi um luto muito grande ali, porque não era a minha intenção sair da empresa e muito menos deixar de fazer as minhas entregas. Então por um bom período ali eu fiquei sofrendo esse divórcio organizacional, mas aí depois eu comecei a ressignificar isso e buscar conhecimento. E foi a fase onde eu fui buscar especialização e conhecimento prático para aplicar. E aí eu me descobri como empreendedora. Eu criei a minha consultoria e isso foi algo libertador. Eu não estou falando que você tem que ser empresário hoje, não é isso. Mas olhar para outros cenários, olhar fora da caixinha. Então, hoje o nosso papo aí sobre assédio, sobre trazer luz e clareza sobre essas situações. Se você sente que está passando por essa dor aí nesse momento, fique à vontade. O link do livro está na minha bio. E se quiser me chamar no direct também, esteja à vontade aí para a gente clarear essas dores e trazer ressignificação para você poder ir para o próximo nível. Desejo um ótimo domingo a todos vocês. Um beijo e fiquem com Deus.